Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou com saudades de todos, mas a gente entende que esse é um momento em que a gente tem que ficar mesmo na nossa casa, né? E aí, para diminuir essa distância, eu tentei fazer para vocês aqui uma aula, a mesma aula que eu faria em sala de aula, tá? O mesmo material. A única coisa é que a gente tá assim, offline, tá bom? A professora tá aprendendo a ser youtuber, então vocês, por favor, compreendam algumas falhas técnicas que a gente tiver aí no decorrer do vídeo, tá? E aí, meus queridos, a gente vai começar a falar do texto dissertativo argumentativo, né? Que é o texto que os vestibulares cobram, que o Enem cobra. Vocês viram aí, essa semana já foi lançado o edital do Enem, né? As inscrições de vocês vão acontecer em maio. Depois eu vou trabalhando com vocês mais detalhadamente. Hoje eu vou falar mais rapidamente da estrutura do texto dissertativo argumentativo e um pouquinho das competências de correção. É óbvio que nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou detalhando isso melhor para vocês, tá? Vocês têm um simulado para fazer essa semana e a ideia é que vocês façam seguros, bem feitos, que vocês têm condições para isso. O ano passado a gente trabalhou muito o artigo de opinião, e o artigo de opinião ele é muito próximo do texto dissertativo argumentativo. Portanto, o artigo de opinião já traz para vocês um início do que é o texto dissertativo argumentativo. A diferença é que o artigo de opinião ele pode ser mais próximo, a linguagem mais pessoal. E aqui no texto dissertativo argumentativo, a gente vai tentar se distanciar um pouquinho mais, tá? A gente vai evitar o uso da primeira pessoa do singular. Em alguns momentos a gente até pode usar a primeira pessoa do plural quando a gente falar em sociedade, em humanidade, quando a gente se inserir ali como sujeito da ação que você está colocando. Mas vamos aos poucos, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da introdução, do desenvolvimento da conclusão e a questão da correção. E aí eu vou passando outros vídeos mais pra frente, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que eu sempre pergunto para vocês é o que é dissertar, né? E aí vocês geralmente falam que dissertar é você falar sobre alguma coisa. E é isso mesmo, é você explanar sobre um tema, é você desenvolver um tema. Portanto, meus queridos, isso aqui é muito importante, né? O quanto você conhece do tema. A tarefa, eu falo isso para vocês desde o nono ano, a tarefa do vestibulando é estar sempre atento àquilo que acontece na sociedade, né? Observar as coisas que acontecem e desde então, desde lá do nono ano, um pouquinho no oitavo ano, é você começar a se questionar e a buscar por que você pensa dessa forma. Então é importante que a gente tenha uma opinião, né? Então, para você saber falar sobre o tema, que você conheça sobre esse tema. No Enem, geralmente os temas são polêmicos, né? Eles trazem aí muitas vezes um problema de cunho social, político, ambiental, cultural, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Em algum momento eu dou uma aula voltada para os temas que foram trabalhados no Enem. Vou mostrar para vocês hoje rapidamente, mas não vou explorar para não ficar muito extenso também, tá? Bom, então, se a gente vai dissertar, se a gente vai falar sobre um tema, eu preciso, muito claramente, diante da proposta de texto, eu preciso identificar esse tema através das leituras dos textos motivadores, né? Os textos motivadores que geralmente aparecem aí nesse painel de textos. Esse painel de texto, a função dele, como diz aqui o nome, é motivar o aluno, é fazer o aluno, naquele primeiro momento, quando ele pega o tema, ele conhecer um pouco sobre aquele assunto. Esse painel de texto trabalha muitas vezes com textos de diferentes tipologias, que utiliza diferentes linguagens. Então, às vezes aparece lá um trecho de uma notícia, às vezes aparece um trecho de música, anúncio publicitário, texto de campanha comunitária aparece bastante, charge é uma coisa que aparece nos textos motivadores para que o leitor ali entenda qual que é a crítica, qual que é a ironia, do que está falando, e
Como eu falei aqui para vocês, pode aparecer aqui, né, fotografias, gráficos, para vocês analisarem. Esse painel de texto, como o nome diz, ele é para motivar o aluno. Não é para o aluno ficar comentando esses textos, né? Vocês nunca fizeram isso. Desde que a gente trabalha as redações, vocês sempre entenderam que os seus motivadores não são para ser comentados. Mas eu já li redações em que o aluno começa comentando o texto. Vocês têm que entender que para o leitor do seu texto, esses textos motivadores, eles não existem. Então não adianta você ficar falando, de acordo com o texto 1, com o texto 2. Não, isso não existe. Ele serve para que você fique motivado, para que você tenha ideias de como você vai trabalhar no seu texto, tá? Bom, e aí aparece lá, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. E aí o tema aparece escrito para vocês no Enem, tá? Na FUVEST já teve ano que esse tema não apareceu, você tinha que deduzir qual era esse tema. Mas enfim, vamos focar aqui no Enem. E aí, meus queridos, o que a gente espera de vocês? Que vocês utilizem dessas competências aqui. Que vocês selecionem, relacionem, organizem essas informações, selecionem as principais e ali você consiga trabalhar com os argumentos, né, com os fatos, com as opiniões. Então, é a sua competência de escritor de selecionar aquilo que você vai trabalhar melhor no seu texto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho também, tá? Então, vamos lá. Lá, acabei de falar, com sua competência de relacionar as informações para a construção do próprio texto. É muito importante isso, meus queridos, que vocês demonstrem na produção do seu texto que são ideias próprias, né? As pessoas que vão corrigir o seu texto, elas são treinadas, capacitadas para identificar a autoria do texto. Então, entender que as ideias que estão sendo colocadas ali naquele texto são suas ideias, né? Que você não está pegando ideias de nenhum lugar. Você até se baseia, você se relaciona, mas que as ideias são suas. E como é que você faz isso? Utilizando conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. O que significa Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Então vejam, meus queridos, vocês passam grande parte da vida na escola, aprendendo várias questões de várias áreas do conhecimento. Por que se pede uma redação nos vestibulares? Não é só para saber se você domina as normas da língua portuguesa, se você escreve bem, mas se você consegue aplicar aqueles conhecimentos que lhe foram dados ao longo da sua trajetória escolar, né? Então, é o momento na redação, quando você tem aquele tema, que você está pensando naquele tema, que você consiga relacionar com o seu conhecimento e que você demonstre isso para quem vai ler o seu texto. Esse tema que está sendo discutido para você não é uma surpresa. Nossa, professora, mas e se for uma surpresa? E se eu nunca tiver falado sobre isso? Você foi trabalhado ao longo da sua trajetória escolar para discutir qualquer assunto, mesmo que você nunca tenha discutido, mas você tem a competência de parar e discutir naquele momento. Eu já tive aluno que perguntou assim, mas quando caiu aquele tema sobre a educação dos surdos no Brasil, acho que eu já comentei isso com vocês em sala de aula. A gente nunca discutiu isso. Beleza, então vamos discutir. Mas como? Imagina você nessa situação, se a gente tivesse um aluno surdo dentro da sala de aula. Quais seriam os nossos desafios? Quais seriam os desafios dele? Então, essa competência de refletir, você tem. Isso é trabalhado com você na escola. Então, na hora é ter a competência ali, a frieza de vou pensar nesse problema agora, vou colocar esse problema na minha frente e vou questionar esse problema, né? Para isso, meus queridos, a gente precisa de segurança, né? E a segurança é você acreditar em tudo que você aprendeu ao longo desses anos todos. Afinal de contas, você está sendo preparado para isso, né? E aí o texto, eu gosto dessa imagem, dessas setinhas, né? Você tem que organizar esse conhecimento numa unidade de sentido, que é um texto, né? O texto ele não é recortado em partes. Apesar de ele ter essas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão,
uma depende da outra. Então, na introdução você já dá o gancho para o seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento você já vai trabalhando para chegar na sua conclusão. Então, tudo que você trabalhar aqui nesse espaço, ele vai garantir uma unidade, um texto único. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, vamos continuar? Eu trouxe aqui para vocês, mas eu não vou trabalhar isso nesse momento. Só para vocês verem isso, esse gráfico, essa tabelinha aqui, eu trabalho em outro momento, numa aula só disso, que a gente faz todo o histórico de temas do Enem, né? E eu tentei classificar, eu sempre vou mudando isso, na verdade. Eu tentei classificar aqui, deixa eu ver aqui, essa professora youtuber que vocês arrumaram. Aqui. Eu tentei classificar por temas, grandes temas, digamos assim, né? Eu fui olhando e vendo o que a gente pode trabalhar. Nos últimos, né? Vamos pegar os últimos aqui. A gente tem sempre essa questão da educação, da cultura, a convivência aparece bem. Faz tempo que não aparece nada sobre trabalho. Eu não gosto muito dessas listas que a gente vê na internet, possíveis temas do Enem 2020. Eu acho que é puro achismo, tá, meus queridos? A gente pode discutir o que a gente acha. Uma coisa que a gente pode perceber nos últimos, né, tirando aqui 2018, mas a maioria dos temas aparece assim com questões do Brasil, ó, no Brasil, sociedade brasileira, no Brasil. Então isso é uma coisa que eu falo para vocês nos nossos textos. Não fiquem falando muito da questão global. Tentem sempre partir do problema do local para o maior, né? Então você fala da sua escola, você fala do seu bairro, você fala da sua cidade, você fala do seu país. É claro que você pode utilizar as outras coisas que acontecem no mundo para contextualizar, mas dificilmente o Enem vai trabalhar uma questão muito global. A gente tem isso aqui no histórico dos últimos temas, né? A gente pode pensar que em 2018 ele não utilizou a palavra no Brasil, foi uma coisa mais geral, né? Que trabalhou com a questão de controle de dados, manipulação, que daí não é uma questão só local, é uma coisa que acontece no mundo todo, enfim. Mas o histórico dos temas aqui mostra essa coisa do local, de voltar para problemas do Brasil. Outra coisa importante, por que eu quis trazer isso aqui para vocês, né? Vocês vão fazer o simulado aí essa semana. Pegou o tema, olha para esse tema e trabalha com as palavras-chave, né? Vamos pensar aqui no último Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, é democratização, então você pode, de repente, lá na sua introdução, trabalhar um pouco, dissertar o que quer dizer democratização, o que é o acesso ao cinema, ou você pode começar falando da situação do cinema no Brasil. Então eu penso que você olhando para o tema, você descobre as palavras-chave para você poder iniciar o seu texto, que muitas vezes é uma angústia de vocês, né? Como que eu começo o texto? Fala um pouco dessa questão do que é democratização, do que é cinema, como que é o cinema hoje no Brasil, enfim. E aí, fazendo a pergunta, o que eu penso sobre esse assunto? Então, para você ter a sua tese, que eu vou falar daqui a pouquinho, é você pensar o que eu penso sobre isso, qual é o meu ponto de vista. E aí eu sempre falo para vocês, quando pegarem o tema, a primeira coisa que vocês devem fazer é escrever num rascunho todas as ideias que vierem na sua cabeça, mesmo que você não as use depois, não tem problema. O importante é você não deixar a ideia fugir. Então escreve qualquer bobagem ali em tópicos, como você preferir, desenhos, eu não sei. Para não deixar a ideia fugir, depois você vai organizando isso e eu vou falar isso daqui para frente, tá? Então a gente vai trabalhar esses temas aqui em algum momento. Eu queria trabalhar com vocês, mostrar para vocês agora essa questão das competências, né? Como que a sua redação vai ser corrigida. E aí a sua redação vai ser corrigida nos critérios que eu já uso com vocês, geralmente. Só que agora eu mudo essa ordem, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente trabalha.
Então, olha lá, são sempre 5 competências. Eu, desde sempre, desde que eu trabalho com vocês, eu mostro para vocês esses temas aqui. Deixa eu colocar mais para frente aqui, para não ficar muito para baixo. Isso. E aí, meus queridos, eu sempre trabalho com com essas competências aqui, tá numerado do jeito que eu trabalho. Ó, tema, gênero, coisa em coerência, registro e propósito. Então, os artigos de opinião de vocês, a carta de leitor, a resenha crítica que vocês vão mandar, eu trabalho com essas com essas competências, que são as mesmas do Enem, né? É que agora, a partir de agora, os textos que vocês fizerem no dissertativo argumentativo, eu vou utilizar essa nomenclatura, vou utilizar essa ordem, começando com o domínio da norma padrão da língua escrita. Horas. Vocês estão na escola desde sempre, desde os seus 5, 6 anos. Lá na educação infantil, você já aprende as normas da língua portuguesa. Ensino fundamental, com certeza, e aprofunda isso no ensino médio. Eu costumo dizer para vocês que a redação, ela é uma gramática aplicada. Então, você aprendeu lá, colocação pronominal. Você vai utilizar os pronomes corretamente na redação. Você aprendeu lá as regras do acento grave, que é a crase. Vocês vão ter que utilizar aqui na redação agora as regras do acento grave e por aí vai, né? Então, meus queridos, eu acho importante vocês entenderem que é preciso aplicar aquela gramática que você aprende, né? E você fazer isso na redação. Isso conta 20% da sua nota. Cada uma dessas competências, elas equivalem a 200 pontos. Bom, então vamos lá. A segunda competência, meus queridos, eu considero a mais complexa, porque ela tem 3 coisas numa única competência. Primeira questão é compreender a proposta de redação. Parece óbvio isso, certo? Parece muito simples, mas, por exemplo, vamos pegar esse tema aqui de 2018, tá aparecendo aí para vocês? O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí no dia seguinte, alguns alunos falaram assim, nossa, então o tema era sobre redes sociais? Não, o tema não era sobre redes sociais. O tema era sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Você poderia utilizar as redes sociais? Poderia. Inclusive lá no painel de textos tinha lá uma questão, acho que do YouTube, falando das playlists, eu não lembro exatamente, ou do Spotify, alguma coisa assim. Então você poderia colocar como argumentação, mas o tema não era esse. O tema não era a rede social. Era o usuário. Quem é o usuário, cara pálida, né? Então, vejam como a gente pode fugir do tema com tranquilidade. Não é difícil fugir do tema. A mesma coisa aqui nesse tema de 2017. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Teve gente que falou de braille o tempo inteiro, que falou do cego o tempo inteiro. Você poderia relacionar a questão do surdo com outras questões? A gente poderia falar do deficiente físico, a gente poderia falar do cego, mas isso como complemento na sua argumentação, se você vai trabalhar lá com uma questão de diversidade, se você vai trabalhar lá com uma questão de inclusão, beleza você falar isso, mas o seu tema não pode ser sobre o cego, né? Então percebam, queridos, que o tema, a gente tem que tomar cuidado para não fugir do tema e compreender o que exatamente a proposta quer que você trabalhe. E além disso, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. E aí eu volto naquilo que eu falei para vocês. Vocês estão na escola desde sempre. Vocês aprendem, vocês têm muitas vezes contato com professores especialistas em diversas áreas, né? Vocês têm aí questões de física, de química, de biologia, de literatura, de filosofia, questões que você pode amarrar para aquele tema. Muitas vezes o aluno me pergunta assim, se você fizer o Enem, você vai tirar nota 1000? Aí eu falo, depende se eu vou tirar nota 1000, porque depende do assunto que vai cair. Se eu não estiver muito atenta, se eu não tiver conhecimento para esse assunto, dificilmente eu vou cometer grandes desvios da norma padrão, dificilmente eu não vou organizar o texto bem organizado, enfim. Mas se eu não tiver conteúdo, se eu não souber o que falar,
como é que eu vou aplicar com as várias áreas do conhecimento e tudo mais, né? Então, vocês que estão aí com professores especialistas o tempo inteiro, tem muito mais chance de relacionar, de buscar outras coisas. E essas várias áreas do conhecimento aqui, meus queridos, não precisam ser apenas os conhecimentos adquiridos na escola. A gente teve recentemente aí redações que relacionaram com filmes, com séries, com música, com arte, enfim, com qualquer coisa que você acha que tem esse gancho e que não necessariamente você aprendeu na escola, né? Então, é importante vocês terem essa clareza. É importante relacionar, mostrar lá para a banca, eu conheço desse assunto e esse assunto pode ser relacionado com esse fato, enfim, você trazer esse gancho e tudo isso dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Que ele tem que ter introdução, argumentação e conclusão. Que você tem que adequar a linguagem, tudo aquilo que se fala do limite do texto dissertativo argumentativo, tá? A terceira competência, ela também não é tão simples, né? Ela é crucial para o bom texto, para um texto bom no Enem, que é você saber selecionar as informações que você vai utilizar no seu texto. Então, quando ele fala aqui, cadê aqui meu mouse? Aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Meus queridos, vocês sabem que eu faço isso lá do ladinho da margem do texto de vocês. Eu sempre coloco lá tese, né? Defesa de um ponto de vista, só que esse ponto de vista ele tem que aparecer no seu texto, ele não pode estar implícito. Se você vai fazer um texto que é para o Facebook, para o Instagram, sei lá, que você vai publicar e você quiser deixar implícito, beleza, mas no vestibular deixe-o explícito, é mais fácil para você vai perceber que você tem ali que está defendendo, que é a sua tese. Então, você vai olhar para a sua tese o tempo inteiro. O que eu falo em relação à tese de vocês, meus queridos, é que ela tem que aparecer ali no comecinho do texto, né? A introdução, vou falar daqui a pouquinho da introdução, mas ela terminou a introdução, ou na própria introdução, tem que ter lá a frase que é o seu pensamento, porque todo o resto do texto estará atrelado a esse seu pensamento aí, que é o seu ponto de vista, tá bom? Depois, a competência 4 é demonstrar os conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, são as expressões, aquilo que vai garantir que o seu texto esteja, cada parágrafo, cada parte do seu texto esteja bem relacionado, né? Então, são os mecanismos ali de coesão, as expressões, as conjunções, que vocês sabem bem, a retomada de pensamento, né? Evitar repetir palavras, então você substitui termos, pronomes, enfim. E a última competência é uma competência que dá pano para manga e dá muita discussão, principalmente por conta do que ele fala aqui, olha, respeitando os direitos humanos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Essa competência, e se espera que você, aluno de ensino médio, está finalizando uma etapa da sua vida, que é a escola, e não é à toa que isso se dá por volta dos seus 17, 18 anos, e você vai ou para o mercado de trabalho ou para a universidade. E aí você já começa a ser cobrado, entre aspas, né, como um cidadão. Você já é um cidadão, mas você começa a ter maiores responsabilidades. Então, por que se pede que você apresente uma proposta? Para saber se você está saindo da escola com uma visão crítica da situação, que você consegue pensar, refletir e propor, não apenas apontar os problemas, né? E eu costumo dizer para os alunos que essa proposta, ela não precisa ser dada assim, descobertas universais ou dignas de prêmio Nobel. Não, na verdade é alguma coisa que se passa de maneira simples, mas que você diga quem seriam os responsáveis por isso, em aplicar essa solução, se isso é a curto, a médio, a longo prazo, né? E como colocar isso em prática. Eu não posso falar simplesmente assim, é preciso melhorar a educação no Brasil. Tá, legal, mas como? A partir de quê? Construindo mais escolas? Melhorando a capacitação dos professores?
diminuindo o número de alunos por sala, investindo em material? O que exatamente é melhorar a educação? E quem vai ser responsável por isso? É a escola que é responsável em capacitar o seu professor? É a Secretaria de Educação que é responsável em trazer material para essa escola? Enfim, estou chutando aqui algumas coisas, mas você no seu texto tem que dizer quem vai ser responsável pelo quê, tá bom? Então, meus queridos, a gente finaliza aqui essas competências da correção. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Se você somar aqui, vai dar os 1000, que é como eu dou a sua nota lá de 0 a 10. Eu não faço de 0 a 1000, eu faço de 0 a 10. E aí, para mim, cada competência vale 2 pontos, né? É a mesma coisa, tá bom? A gente só simplifica, porque a professora não sabe fazer muita conta também, certo? Isso aqui é importante. Quais as razões para se atribuir a nota 0 a uma redação? Tudo isso aqui eu pego daquele guia do participante da redação do Enem que eles divulgam sempre mais próximo da prova, tá? Então esse aqui eu me baseei nos últimos, desse ano ainda não saiu, mas não tem problema porque eles mantêm muita coisa, mas depois se tiver alguma alteração eu comento com vocês. Fuga total do tema. Então, alguns alunos falaram assim pra mim nos outros anos: mas eu escrevi lá sobre rede social, então eu zerei. Não, gente, você não zerou porque você não fugiu totalmente do tema. Pode ser que a sua nota vá cair, pode ser que você vai falar lá, vai trazer como tangenciamento do tema, mas você falou um pouco. O que não pode é numa redação sobre democratização do acesso ao cinema, você fugir totalmente para, sei lá, melhoria da educação do Brasil. Então aí você não está falando de cinema, você não está falando de democratização, aí você foge totalmente, tá? A não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, o seu texto tem que estar em prosa, organizado em parágrafos, tem que ter introdução, argumentação e conclusão. Você não pode escrever um poema, você não pode escrever uma letra de música, você não pode fazer um desenho. Isso você vai zerar seu texto. Texto com até 7 linhas, ele é considerado como insuficiente, não é um texto de 7 linhas. E aí vamos falar um pouquinho das linhas, né? Que o Enem trabalha com vocês com 30 linhas. Aí tem aluno que fala assim pra mim: mas escrever 10. Beleza, você pode escrever 10. Agora, eu acho muito difícil um texto com 10 linhas, você contextualizar o tema, trazer a tese, trazer 1 ou 2 argumentos, fundamentais dos argumentos, fazer a proposta em 10 linhas. Então, assim, você pode escrever as 10 linhas? Pode, mas a sua nota vai ser voltada para essas 10 linhas, tá bom? Impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação. Isso aqui aconteceu de uns 5, 6 anos para cá. O que aconteceu em algumas redações do Enem e foi discussão na sociedade. Por exemplo, colocaram lá no meio do texto, estava lá, nem lembro mais qual que era o tema do texto, e no meio do texto coloca um trecho do hino do Palmeiras, por exemplo. Ou então uma receita de miojo, aconteceu isso. E aí essas redações não foram zeradas, não foram anuladas. Isso gerou muita discussão. Como assim eu escrevo qualquer coisa lá e minha nota não é 0? Porque provavelmente esse texto foi no meio, esse hino do Palmeiras, ou a receita do miojo, foi no meio do texto, mas ele fez lá uma introdução, ele fez lá de repente uma proposta de solução. Então o avaliador da redação considerou que ele tinha uma pontuação, né? Mas aí depois de muita discussão, decidiram que se o texto tiver qualquer gracinha, qualquer coisa de propósito, né, fazer um desenho, fazer uma piadinha ali no meio do texto, isso vai anular o seu texto. Então você não vai desperdiçar, né, o seu tempo do ano inteiro estudando com bobagem na redação, tá? Eu pintei aqui de vermelho porque isso não zera mais a redação. Desrespeito aos direitos humanos, né? E aí a gente tem que tentar que, principalmente o direito humano, ele pensa lá nas questões da vida, preservação da vida, né? Então você não pode, na proposta de solução, por exemplo, sugerir para matar todo mundo que não faz certas coisas, né? Porque isso vai contra os direitos humanos. E isso não quer dizer que você não preveja e que você não coloque no seu texto que essas pessoas podem ser punidas. Elas podem ser punidas dentro da lei, dentro do respaldo dos direitos, enfim. Então, tomar muito cuidado com esse desrespeito aos direitos humanos, tá?
que hoje não zera mais a redação. Hoje zera apenas a competência número 5. Então, ela vale 200 pontos, você vai ficar zerado se você descumprir os direitos ou desrespeitar os direitos humanos, tá? E, obviamente, se você entregar a folha de redação em branco. Lá no Enem, vocês recebem uma folha de rascunho. E pode ser que tenha algum aluno mais ali nervoso, distraído, troca ou não troca, não faz o rascunho e faz só no rascunho e deixa a parte em branco. Então, por favor, meus queridos, eu nunca soube de aluno meu que tenha feito isso, né? A gente tem bastante a prática do rascunho, nos próprios simulados, a gente trabalha bastante isso, então a gente não vai cometer esse problema lá no Enem, tá bom? Vamos continuar. Importante, também tirado lá do guia do participante do Enem. Para efeito de correção e de contagem mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas vai desconsiderar o número de linhas. Então, vamos pensar lá. Eu falei lá no começo do vídeo, não se deve utilizar o texto motivador como base do seu texto, muito menos copiar trechos. Se você copiar, aquelas linhas que você copiar, elas serão desconsideradas. E aí, digamos que você tem escrito no seu texto 12 linhas e 5 linhas de cópias. O seu texto vai dar 7 linhas e vai ser considerado insuficiente e você vai zerar, tá? Então, toma cuidado. Letra legível, meus queridos. Eu sempre falo isso para vocês. A obrigação de se fazer entender é sua. O corretor do Enem não vai se esforçar lá para entender o que você está escrevendo. Eu, professora Janaína, que estou com vocês há bastante tempo, que conheço vocês, eu me esforço e dificilmente eu não entendo alguma palavra. Eu me esforço bastante. Tem alguns alunos aí que escrevem pequenininho, que a professora fica doida. Eu falo assim, eu vou corrigir essa redação de noite, é difícil para mim, né? Enfim, no Enem, aquilo que eles não entendem, eles consideram erro, tá? Então, é erro ortográfico. Então, e não pensem que o corretor do Enem ou do vestibular vai ter essa consideração que a professora Janaína tem. Eles têm 1000 redações para ler no dia. Vocês acham que ele vai pegar a redação lá e vai ficar tentando entender o que você quis dizer? De jeito nenhum. Ele passa o erro e vai embora, tá? O título como elemento opcional. Eu sempre peço para vocês colocarem título. O título é um chamariz, né? Ele que vai conquistar o leitor para que ele leia o seu texto. Então, o título tem que ser alguma coisa interessante, tem que, de repente, trazer ali para você um gostinho do que o texto vai tratar. O título ele já conta na primeira linha, tá? Então, a primeira linha do seu texto é o título. Você pode pôr mais ou menos centralizado, né? Não tem essa exigência. E não precisa pular a linha do título para o início do texto, porque aquela linha número 2 que você pulou, ela pode fazer falta para você lá no final. E ela está contando como linha, então não pule linha no seu texto, tá bom? Por que eu peço para que vocês sempre coloquem? Porque vocês não vão fazer só o Enem, né? Pode ser que vocês façam outros vestibulares em que o título é obrigatório. Então, eu prefiro que a gente trabalhe aí que a gente seja acostumado a colocar título no texto, tá bom? A sua redação atenderá às exigências da elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar 2 princípios de estruturação. Se tiver uma tese, né? E aí eu falo para vocês desde lá no início, coloca a tese, faz a introdução e já deixa a frase lá que é a sua tese. E que depois você utilize estratégias argumentativas para convencer o seu leitor. Vocês conhecem muito bem essas estratégias argumentativas. Vocês tentam argumentar com a família o tempo inteiro, quando vocês querem alguma coisa, com o professor, a mesma coisa. Então, utilizem isso. Lá no nosso livro, tem os tipos de argumentos, os tipos de introdução, que eu vou pedir para vocês lerem, mas eu não vou ficar exigindo a nomenclatura de vocês, não, tá? O importante é que você saiba que a tese é o que você vai defender no seu texto. Então, diante daquele tema, você para aquele tema, você olha para aquele tema e responde: o que é que eu penso sobre isso? E escreve, elabora ali uma frase. Depois você vai perguntar para você mesmo: por que é que eu penso assim? E aí você vai listar vários argumentos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, no seu texto, a sua tese, ela tem que estar clara.
As ideias, elas têm que estar bem cadeadas, de modo coerente, coeso, por isso que eu falei para vocês daqueles elementos coesivos, né? E tem que, tudo que você está escrevendo ali tem que ter relação com o mundo real, né, meus queridos? A gente trabalha aí com conhecimento, vocês são na escola, vocês não podem inventar situações, né? Então, vamos trabalhar aí com a ciência e com o conhecimento. E a precisão vocabular, eu queria falar um pouquinho sobre isso. É óbvio que a gente quer que vocês tenham, que demonstrem um vocabulário exemplar, muito bom. Porém, meus queridos, não inventem palavras. E se você não tem segurança do significado daquela palavra, utiliza aquela máxima, o menos é mais. Então, você não precisa usar uma palavra rebuscada que você nunca usou na vida, correndo o risco daquele sentido não encaixar. Eu já peguei isso em algumas redações, isso é frequente até, o aluno quer mostrar essa precisão vocabular, mas aquela palavra não encaixa naquela ideia, e eu fico, até às vezes eu procuro no dicionário, eu vou ver o que será, que sentido que ele deu para essa palavra que eu não conheço, né? Acontece. Mas então tomem cuidado se às vezes aquela ideia não está fazendo sentido no seu texto, tá bom? Então, só para a gente introduzir aqui rapidamente, para a gente fazer, para eu fechar esse vídeo para não ficar muito longo, para deixar vocês trabalharem. Lá no livro de vocês, ele mostra aqui os tipos de introdução, né? A introdução, meus queridos, você vai fazer um parágrafo. Vamos pensar aí nas 30 linhas que vocês têm. Vocês vão trabalhar com um parágrafo de 5 a 7 linhas, em que você contextualiza, pega lá as palavras-chave, como eu falei para vocês. Dessas palavras-chave você trabalha um pouco, disserta um pouco aquele conceito, apresenta o tema, contextualiza aquilo ali, se a questão for do Brasil, né? Como que acontece aquilo no Brasil e já põe a sua tese. Deixa ali explícito o que é que você pensa sobre o assunto. É muito comum, vocês vão ver também, que as pessoas já relacionem no primeiro parágrafo o tema com outra área do conhecimento, que faça uma citação, enfim. E aí você vai ter espaço para trabalhar a argumentação. O que é a palavra-chave da argumentação? É o convencimento, meus queridos, é a persuasão, né? Então você tem um ponto de vista que foi apresentado lá na introdução e agora você tem o restante do texto, 25 linhas, você tem agora para convencer, para persuadir o seu leitor. E aí você vai fazer como isso? Através da escolha de bons argumentos consistentes, né? Você vai organizar isso. Lembra quando eu falei para vocês? Escrevam aquelas principais ideias que vierem na sua cabeça, mesmo que pareçam besteira. Agora você olha para aquela lista e seleciona ali o argumento que você vai ter mais segurança, que você vai achar que você vai ter mais propriedade para trabalhar, tá bom? Lá no livro, vocês vão ter aí os tipos de argumentos que vocês podem utilizar. Eu não vou ficar cobrando de vocês o nome disso, não. O importante é que você utilize bons argumentos e que diversifiquem isso. Não usem só um argumento de autoridade, por exemplo, ou não usem apenas um argumento de comparação ou de alusão histórica. Que você use aí 2 argumentos e que eles sejam diferentes um do outro, tá? E a questão da conclusão, que é o fechamento do texto, onde você vai retomar as ideias. Lá no nosso livro vai mostrar que existem todos esses tipos de conclusão aqui. O Enem, ele pede esse tipo de conclusão, uma conclusão propositiva. Então, o último parágrafo, você pode até retomar as ideias, mas não exatamente a mesma ideia, com as mesmas palavras, evita a repetição, né? Mas que você propõe aí uma solução. E aí você coloca como isso pode ser aplicado, quem será responsável, como que isso vai acontecer, tá bom, meus queridos? Eu vou parando por aqui. Eu acho que para vocês já têm questões suficientes para trabalhar. Eu coloco para vocês, me coloco à disposição por e-mail, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para a mestra. Uma coisa que eu queria que vocês fizessem é que vocês lessem as redações nota 1000,
e observassem nessas redações como que estão essas competências. Vou colocar lá no portal para vocês a indicação de algumas leituras do livro e que vocês façam um exercício para vocês perceberem como que cada uma dessas competências, né, o domínio da norma padrão, a seleção das informações, o entendimento do tema, a relação com outras áreas do conhecimento, que tipo de proposta de solução é feita. Então, que vocês façam aí, hoje e a semana que vem, esse exercício de leitura de redações nota 1000 e que vocês observem essas características, tá? Então, eu vou colocar lá no portal direitinho para vocês se apropriarem melhor desse conhecimento. Espero ter ajudado cada um de vocês, que vocês se sintam seguros, que vocês acreditem em vocês, que eu tenho certeza que vocês têm condições, tá bom? Meu e-mail está à disposição a hora que for. É claro que eu fico aqui entre 8 até umas 5, 6 da tarde. Nesse período eu tô sempre olhando e aí eu consigo responder para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, estudem, mas também relaxem um pouquinho. Por isso que eu fiz a resenha. A resenha era também na ideia para vocês relaxarem assistindo alguma coisa. Mas não se preocupem em enviar a resenha rapidamente, tá? Eu vou ampliar esse prazo. O foco agora é a redação. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.